Nesse mês do Setembro Amarelo, a gente está falando de prevenção ao suicídio. Em que medida a prece pode afastar os pensamentos suicidas? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. A prece, ela tem a sua eficácia. O que quer dizer isso? Para que serve a prece? Se Deus sabe tudo o que a gente precisa, se Deus sabe das nossas necessidades, por que a gente precisa orar? Não é porque Deus precisa da prece, é porque a gente precisa de Deus. Na verdade, a gente não precisa contar para Deus aquilo que a gente precisa. A gente precisa entrar em sintonia com Deus para conseguir ouvir as respostas. É essa a situação. É por isso que a gente precisa da prece. Porque a prece faz com que a gente se conecte aos nossos mentores espirituais, a gente se conecta numa frequência mais elevada de sentimentos e de vibrações. É para isso que serve a prece. Não é para Deus, é para a gente. Para que a gente consiga, elevando o nosso pensamento e saindo daquela situação que está nos perturbando, encontrar saídas, que vem ali por inspiração dos nossos mentores, por auxílio dos espíritos que gostam da gente, ou até mesmo porque a gente consegue encontrar na nossa consciência as respostas que já vieram com a gente naquele pacotinho reencarnatório. Mas em relação ao suicida, a prece pode ajudar? Claro que pode ajudar, porque na medida em que a prece vai fazer com que a gente mude a nossa frequência vibratória, a gente vai encontrar essa frequência de auxílio, a gente vai encontrar essa frequência de respostas, de sentimentos mais refinados, de sentimentos bons que vão nos fortalecendo para a luta diária. Mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa, quando está numa situação muito perturbadora, ela não consegue estabelecer essa sintonia com essas faixas mais elevadas. Ela não consegue nem se concentrar, Então, às vezes a gente mesmo, quando a gente está numa situação meio conturbada, a gente tem dificuldade de parar, respirar, orar, sair daquele turbilhão, daquela confusão para entrar na sintonia e na faixa de prece. Então, o que a gente faz? Uma coisa que a gente pode fazer é tentar orar com a pessoa. Se ela não está conseguindo sozinha, a gente vai lá, segura na mãozinha dela, ora comigo, vamos orar juntos. E aí a gente tenta, com o nosso amor, envolver aquela pessoa, envolver numa sintonia já positiva para que ela consiga fazer a oração. Mas, se ela não estiver nem conseguindo isso, o que a gente faz? A gente ora por ela. E as orações vão encontrar eco? Claro que vão, porque a gente vai ter ali um monte de amigos ouvindo e que vão tentar nos auxiliar a contribuir com aquela pessoa. São as chamadas preces intercessórias, quando a gente ora por alguém. Isso tem efeito? Lógico, tem um efeito imenso, porque a gente está colocando aqui toda a nossa energia, toda a nossa vibração, as nossas irradiações mentais em favor de alguém que precisa de auxílio, que precisa de cuidado. Mas claro, quando a gente consegue fazer isso por nós mesmos, quando a gente consegue, com as nossas próprias energias, buscar essas vibrações, a gente consegue canalizar isso de uma forma direta para o nosso perispírito. A gente consegue fazer com que toda essa energia positiva que a espiritualidade está buscando direcionar para nós, se abra e venha para nós mesmos. Então, se a gente se abre para a prece, se a gente abre os nossos canais de recepção para a espiritualidade poder nos ajudar, a gente é diretamente auxiliado. É muito mais fácil para a espiritualidade do que a gente ter que contar com a ajuda de um terceiro que vai ali mobilizar todas essas energias ao nosso favor. Então, para que a prece surta efeito na nossa vida, é preciso que a gente abra esses canais de recepção, que a gente acredite que a gente é capaz de receber e que a gente é merecedor do auxílio da espiritualidade. E vou dizer, a gente sempre é. A gente sabe que o suicídio no espiritismo é uma situação que a gente lamenta, porque é uma interrupção temporária da evolução do espírito. Mas a gente sabe que o espírito
ainda que tenha interrompido essa jornada, ele vai voltar, né, para o ponto ali onde ele parou, às vezes com um pouco mais de dificuldade. Então a gente sabe, né, que essa é uma situação que a gente não deseja para ninguém, a gente não quer que ninguém volte para trás, a gente quer que todo mundo caminhe adiante, porque a perfeição é a nossa meta, Jesus é o nosso exemplo, então vamos lá, unidos, né, nessa luta contra o suicídio. Muita paz a todos. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.